Olá, boa tarde a todos. A gente vai começar agora mais uma live e vamos receber aqui um convidado muito especial, uma pessoa muito legal assim, que eu tenho um carinho particular por ele, que é o Rafael Ávila, do canal Terceira Revelação. E ele já está aqui, ó. Espero ele solicitar para entrar. Só aguardando, né? Ele pedir para entrar. Aqui. Vai entrar, o Rafael vai entrar. Olha ele aí! E aí, boa tarde. Deixa eu conectar o meu fone aqui que com ele solto não vai adiantar. Pronto. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Fala, Ed, boa tarde. Como que você tá? Tudo Tudo bem, bem graças a aqui, cara. Deus. E você, tudo Calorão? certo? Tudo bem, É? tudo em ordem. Pois é, eu tô aqui em Brasília, que não tá tão quente assim não, tá um clima até legal, sabe? E você tá em Sinop, né, Mato Grosso? Pois é, cara, agora eu tô aqui em Sinop. A última live que a gente fez eu tava em São Paulo ainda, né? Agora eu tô aqui em Isso. Sinop. Pois é, em 2018, né, nós tivemos né, Pois é, uma cara. live, pois é, A gente aí... tava começando os nossos perfis, na verdade, né? Ah, sim, é Nossos, verdade. nossos perfis estavam no comecinho ali. Você estava fazendo um trabalho muito legal de divulgação dos perfis, né? Fazendo um talk show. Muito legal, cara. Eu sinto falta desse tipo de material. Eu acho interessante. Muita gente precisa conhecer mais as pessoas, né? Conhecer mais Aham. os conteúdos e é uma forma interessante. E tem sempre renovação, né? Renovação do trabalho. E aí, às vezes, começa a aparecer perfis muito bons, novos, e as pessoas não precisam ser reconhecidas para dar É, continuidade no trabalho. Isso ajuda bastante, né? isso é uma coisa muito interessante mesmo. É fazer com que o trabalho que se faz, né, que tem muito perfil legal, como você falou aí, né, inclusive o seu também, eu sou super fã, poder chegar em outras pessoas, né, assim, Sim, e até a gente conhecer também um pouco de quem está por trás desse perfil, que faz acontecer, aquela coisa toda. Né? Então, estamos é, aí hoje nesse bate-papo aqui, né, é verdade. sobre as revelações da terceira revelação. Um tema muito, assim, instigante até, né? E o, Legal, pe- o tal. pessoal gostou desse tema, cara. É um tema bastante criativo. Parabéns, viu? Você foi feliz aí, muito bem inspirado quando você recebeu essa ideia, porque, cara, foi muito feliz mesmo, muito criativo. Ah, obrigado. Pois é, cara. A gente, só para fazer uma introduçãozinha aí, né? A gente sabe que a primeira revelação, ela veio personificada em Moisés, né? Que Sim, ele trouxe tanto as leis civis como as leis divinas, né? Que ficaram registradas né, naquelas tábuas lá, que são os 10 mandamentos, né? E assim como talvez outras também. Depois a gente veio a segunda revelação, que aí já também com Jesus Cristo, né? E ele já chegou falando, não vim destruir a lei, mas dar-lhe complemento, né? Complementar. Tanto é que ele, assim, a gente estuda até na evangelização, o outro, que, assim, que os 10 mandamentos foram resumidos em dois, né? Amar o próximo como sim. si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí, por fim, nós tivemos agora a terceira revelação, né? Também que chega assim, de uma forma que não vem destruir as outras duas, Hum. mas com um diferencial, não está personificada em ninguém. O que, que você tem para dizer para nós aí sobre isso? Ah, essa história é muito interessante pensar na questão do revelar, né? Porque quando a gente fala em terceira revelação, primeiro eu queria trazer uma curiosidade, Ed. Não sei se para você também é comum, mas o pessoal gosta de mandar mensagem no privado. É claro que o nome do perfil, meu não, né? O nome do perfil ele acaba instigando isso, né? Terceira revelação. E aí depois vem espiritismo. A pessoa que não conhece o espiritismo não conhece que terceira revelação, querendo ou não, é espiritismo, né? São sinônimos. Então, acaba achando que é um perfil de ocultismo, de misticismo. Uau. Então vem com perguntas de tipo, e o meu namorado? Tô brincando, esse não, mas vem com muitas perguntas de tipo, tô tendo sonhos assim, assim, assado. Você pode me ajudar a entender? Preciso fazer um trabalho, sabe? Tem umas paradas dessa porque as pessoas não entendem
o que é o espiritismo, às vezes fazem uma busca, acabam caindo lá, né? Terceira revelação. Ah, beleza, não sei o que é, não sei nem se teve uma ou duas, mas se faz revelação e está escrito espiritismo, é porque está fazendo alguma coisa, né? E na verdade, não estamos revelando esse tipo de coisa. A revelação do nosso perfil nada mais é do que doutrinário, do que em relação ao ensinamento do próprio espiritismo, né? Mas é muito curioso isso, é um tipo de situação que vira e mexe acaba passando. E aí, é legal a gente pensar que a gente fala a terceira revelação como o Espiritismo, mas quando a gente volta lá atrás, como você disse, das outras duas revelações, elas também tiveram suas grandes revelações. Houveram ali não só uma revelação, mas revelações dentro das revelações. Então, quando a gente fala lá da primeira revelação, que é que é Moisés trazendo Deus, né, um Deus único, trazendo aquele Deus temeroso, trazendo aquele Deus junto com outra revelação, né, com os 10 mandamentos, com as leis divinas, que também tiveram outras leis, as leis mosaicas foram outras revelações para a época. Querendo ou não, ele vai revelando tudo isso. Vai revelando também, Moisés revela que ele é um grande médium, que depois a gente vai entender isso. Mas até então é uma grande revelação. Até porque para ele poder conseguir fazer o que ele fez no Egito. Então, assim, a primeira revelação tem várias revelações. A segunda revelação, como Jesus, também tem várias revelações. Além de ter revelado um pai amoroso, um pai de amor, ele acabou revelando também uma nova forma de viver, um caminho verdadeiro. Qual é o caminho? O caminho são as leis morais de Jesus. Ele acabou revelando a base do respeito, da tolerância, da caridade. Então, assim, foi trazendo novas revelações. Tipo, imagina a gente vivendo naquela época, a gente sabe que não existe, não tem respeito. É a lei do mais forte, é a lei da sobrevivência. E aí Jesus revelou que dá para enxergar de outra forma, que dá para ver de um outro jeito e que dá para a gente ser feliz desse outro jeito, sem precisar, né, prejudicar o outro. Também revelou a mediunidade através das curas, através das profecias. E, por fim, ele acabou revelando, né, que existia, com o estudo do Espiritismo, nós entendemos que Jesus já falava da vida futura. Já falava que existia muito mais do que aquilo que a gente estava vivendo, né? Do que aquele povo estava vivendo naquela época. Eu falo a gente porque vira e mexe, eu acho que a gente passou por ali. Seria muito interessante se tivesse acontecido, né? E se isso aconteceu, porque é importante a gente pensar dessa forma. Somos espíritos que vêm sendo catequizados há muito tempo, né? E aí a gente chega, né, no Espiritismo, quase 2000 anos depois de Jesus, e muitos séculos de progresso da humanidade e séculos de obscuridade. Então, você tem ali entre esse período de Jesus e o surgimento do Espiritismo, muita coisa boa e muita coisa ruim. E que provavelmente estava já na hora de aparecer alguma coisa para poder revelar algo novo, algo que até então não havia sido revelado. E se a gente for olhar a história dessas 3 revelações trazidas pelo Espírito, acaba sendo algo natural. E se aparecer uma 4ª revelação, a gente não precisa se surpreender, né? Porque vai trazer mais informações complementares daquilo que até o momento não se tinha. E isso é muito rico, isso é muito bom para a gente poder entender. Então, o Espiritismo acaba trazendo uma coisa que não era nova para aquela época, que nunca foi nova para a humanidade, que era a interação, uma das coisas, né, que era a interação com os mortos. Se interagia com os mortos em várias épocas. Ela não começou lá com as irmãs Fox, né? Ela não começou ela começou muito antes. As bruxas na Idade Média já tinham essa conexão. Os orientais sempre tiveram essa conexão. Os índios, as tribos africanas sempre tiveram essa correlação. As pitonisas, né?
É isso. Então, assim, não foi uma coisa nova. Não foi tipo, olha, gente, estou trazendo a partir de agora, vocês têm uma comunicação com os mortos. Não, já se falava sobre isso. Claro que cada cultura reagia de um jeito. E a cultura ocidental, até por conta dos dogmas da igreja, né, tinha uma restrição quanto a esse tipo de coisa. Então não era aceito porque não veio da igreja, não podia se falar, não podia se fazer. E mas por que naquele período? Por que exatamente naquele período da humanidade, né, nos idos de 1850 para frente, se popularizou, né? Por que isso? Porque começaram a aparecer pessoas que não engoliam mais só o que a igreja falava, mas que também questionavam. E claro, a sociedade tinha um pouco mais de permissão para isso acontecer. Desde os idos lá da Revolução Francesa, a Europa naquele momento ela já tinha um pouco mais de liberdade por conta da igualdade, da fraternidade, dos lemas trazidos da Revolução Francesa. E aí as pessoas ali elas tinham um pouco mais de liberdade no seu agir. Então, curiosamente, tinham pessoas com liberdade de agir, tinha a curiosidade e tinha as pessoas que queriam entender o que estava acontecendo. Então não era só mais um negócio que a igreja falava isso não pode. Agora, a igreja não tem tanto poder assim. Até porque aconteceram outros fatos que permitiram, né, essa facilidade. E aí essa pulga atrás da orelha desses estudiosos, dessas pessoas que acompanharam os fenômenos que foram aumentando consideravelmente, tanto nos Estados Unidos, lá, com as irmãs Fox, como a gente falou, até a Europa, até que um professor lá, um talzinho lá, um professor francês, resolveu investigar isso aí. Resolveu estudar esses fenômenos, queria entender o que estava acontecendo, se era uma farsa, se não era, se era magia, que tipo de situação que estava acontecendo ali para poder entender. E um professor, que, diga-se de passagem, gosta mesmo, né, de buscar esse algo mais, de entender. Até porque se alguém perguntar para ele, precisa saber, né, Ed? Você tem que estar respaldado. Então, aí aparece o espiritismo, vai surgindo, na verdade, né, o caráter do espiritismo. Foi quando esse professor aí, altamente inspirado, Hippolyte Léon Denis Rivaio, acabou indo atrás, tentando entender o que estava acontecendo. Como eu disse, altamente inspirado, estava muito inspirado, decidiu correr atrás, comprovar as veracidades das coisas, tentou criar uma comunicação. Então, assim, olha que curioso, dentro do espiritismo, Allan Kardec ele tentou criar uma comunicação que até então se existia o fenômeno, mas não se interagia com esse fenômeno. O fenômeno simplesmente acontecia através dos médiums, né? Então ele tentou criar uma comunicação. Aí ele conseguiu criar uma comunicação. Aí ele tentava entender antes disso também como esses fenômenos ocorriam. E a gente descobriu que a mediunidade ela ocorre de diversas formas. Existem vários tipos de mediunidade. Cada uma acontece de um jeito com o seu médium. Mas ainda, ele acabou buscando respostas de questionamentos universais desses espíritos. Quem um dia tinha questionado o que é Deus? Como entender isso? Que filosofia poderia, né, tentar trazer isso? Então, ele acabou fazendo perguntas a esses espíritos, a esse espírito de verdade, que depois nós entendemos, de coisas que até então não tínhamos resposta. E a gente vem um pouquinho mais para frente, dando um salto no tempo, hoje a gente fala, mas o espiritismo não tem, em Kardec, não fala sobre os problemas sociais que a gente tem hoje, os problemas políticos, os problemas de cunho sexuais. Não tinha, porque naquele momento a realidade dele não existia isso. Então você não tem como medir pela mesma régua que outros assuntos que ele acabou trazendo. Porém, o Livro dos Espíritos ele é muito completo, não 100%, né, mas ele é muito completo, e você pode buscar vários elementos em diversas respostas de diversas perguntas e fazer conexões. E você pode pegar obras complementares
que vieram depois e fazer conexões. E sempre usando o crivo da razão. Será que isso aqui bate com o que é o Espiritismo mesmo? Ah, esse Espírito está falando isso. Não tem isso aqui no Livro dos Espíritos, não tem isso na codificação, é melhor a gente suspeitar. E é curioso que no Livro dos Espíritos ele é bem diretivo em algumas coisas, e em outras ele deixa aberto, justamente porque não está na hora da revelação. E aí, além de busca dessas respostas, Kardec ainda ele queria mais, ele queria... ele descobriu que existia muito mais vida além, né, que foi aquilo que a gente falou lá de Jesus. Ele descobriu que existia uma outra vida além dessa vida. Que os mortos simplesmente não morriam e ficavam ali. Vamos se comunicar. Não. Existia uma evolução. E tudo isso, uma verdadeira vida que se vive fora dessa terra, né? E entre encarnações. E aí descobri que o espírito evoluía, que não era só trocar, vamos morrer, vamos nascer, vamos morrer, vamos nascer. Por quê? Porque existe um objetivo, o objetivo é evoluir. Mais do que isso, qual que é a forma que a gente evolui? E a forma que a gente evolui é Jesus. Por isso que existe a religiosidade dentro do espiritismo. E por último, uma força que organiza tudo isso. Né? Por isso a gente fala que não existe o acaso. Então essa força organiza tudo isso que eu acabei de levantar e faz com que o espiritismo seja evidente aí nesse momento. Perfeito, cara. Como você já estava falando aí... antes, eu queria só agradecer a todos que estão participando aqui da nossa live. Eu me chamo Monara, né, acabou de entrar. FETR Viana, Juju Neves, Eu Espírito, Renata Munhoz, Sabina, Zaque, Fogaça, César, Vanessa... Betânia, agradecer muito mesmo por essas pessoas. A Aula Espírita está aqui, um canal maravilhoso, Aula Espírita, tal. A gente, né, conhece aí as postagens muito legais que eles fazem. Então agradecer a todos, Espiritismo Sem Fronteira, a gente esteve conversando aqui também numa live. Agradecer muito a todos que estão aqui participando, tal. E Rafa, como você havia falado, né, realmente assim, essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual sempre aconteceu na história da humanidade, só que era aquela coisa assim, meio que parece que a pessoa sabia, mas não sabia, e ficava assim, aquela coisa, uns falavam que conversavam com deuses, outros falavam que conversavam com entidades das sombras, e por aí ia. O grande diferencial mesmo dessa coisa toda foi realmente Allan Kardec mesmo, da forma que ele colocou as coisas. Assim como Isaac Newton estava lá sentado debaixo de uma macieira e caiu uma maçã sobre a sua cabeça, e ele, em vez de perguntar, né, por que cai, ele fez aquela pergunta, como que cai, como, né? Então foi onde ele descobriu que existia uma força que atrai as coisas para o centro da Terra, aí a lei da gravidade. Allan Kardec é a mesma coisa, as mesas se movem, aquela coisa, mas como? Né? Mesa tem cérebro e nervos? Não, então como é que ela além de se mover, dá respostas inteligentes? Aí ele desvendou, ele tirou o véu de uma infinidade de coisas que existiam do outro lado aí, que são os espíritos, e mais ainda quando descobriu que esses espíritos que dão respostas aí inteligentes, aquela coisa, eram pessoas que estiveram do lado de cá, né, vestindo esse avatar, né, de carne e osso e tal. E, por fim, foi vendo que essa coisa que você falou da evolução, né, que muitos estão assim, anos em evolução com relação a nós mesmos e trazem revelações assim, surpreendentes mesmo, mostrando para a gente assim, ó, que eu estou falando o que eu sei, o caminho é esse. Igual quando Allan Kardec perguntou onde é que está escrita as leis de Deus. Ele respondeu sucintamente, na consciência. Pronto. Veio revelar, por exemplo, veio assim, nos mostrar o que a gente já sabia, que era Deus, mas igual você falou, que nunca se questionou a existência de Deus ou como é que Deus é. Tanto é que, infelizmente, ainda hoje tem gente que acha que Deus é uma personificação humana, aquela coisa toda.
e tem raiva, tem ódio, fica com birra. Pensou, não pode ser. Aí colocaram lá, Deus é a inteligência suprema. E a gente vê também que essa inteligência suprema, né, que é a causa primeira de todas as coisas, ela já vinha, de certa forma, sendo discutida pelos filósofos, né, da antiguidade e tal, quando eles falavam que existia sempre uma inteligência por trás de tudo. Né? Eu estava vendo uma palestra de um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho, que eu gosto demais da conta, e ele falando que existe o joelho e existe uma inteligência ao redor do joelho. Porque o joelho ele tem uma funcionalidade, uma coisa muito boa, uma dobradiça no meio da perna que faz com que a gente ande e execute tarefas e tal. Agora existe uma inteligência nisso aí. Coração, existe uma inteligência no coração. O coração não é só uma coisa que apareceu assim, fruto do acaso. Então, assim, a gente fica vendo assim, que essas revelações, elas realmente nos surpreendem e nos trazem coisas maravilhosas. Aí, assim como ver isso aqui, né? Sim. O livro dos Espíritos, como você falou, né? Eu acho que muita gente procura esse livro aqui achando que vai ter predições, vai ter coisas assim, do arco da velha, aquela coisa, assim como acontece com o seu canal, né? Terceira revelação espiritismo. A pessoa, o que ele vai revelar? Vai revelar os números da Mega Sena para mim? Sim. Pô. E nem precisa falar, nem precisa ter um nome lá, né? Terceira revelação espiritismo. Basta você dizer que você é espírita. Muita gente ainda tem muito preconceitos, né? Não, o preconceito não só do julgar, mas o preconceito definido já do que é o espiritismo. Uhum. O espiritismo faz macumba. O espiritismo se comunica com o morto, faz isso aqui. Então, tipo, não entende, nunca foi atrás, alguém falou e, tipo, para aquela pessoa, o espiritismo é isso. No meu trabalho tem um rapaz que ele falou, cara, eu tô precisando arrumar uma pessoa, Eu falei, você quer que eu faça o quê? Não, vê se lá onde você vai não tem alguma coisa. Eu falei, meu amigo, não é assim que funciona, cara. E o pior é que eu bati mó papo com ele, falei sobre energia, para não se envolver com isso, sabe? Tentei andar por um caminho sem ficar pregando, porque aí o cara não quer isso, né? O cara quer resposta para a aflição dele. Então a aflição dele é, estou apaixonado e quero que essa pessoa me veja. Mas a gente não pode fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada por ele. Mas ele pode fazer por ele. Então, assim, eu falei, cara, você não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho que depois pode ser ruim para você. E assim, conversamos bastante. Ele é um cara espiritualizado, porque frequentou várias outras religiões. Mas todos os dias ele vinha dar um tapinha nas minhas costas. E aí, você vai me ajudar ou não vai? Eu, caramba, meu, acho que não deu certo. Acho que a minha conversa não funcionou. Muito bom, cara, essa. E é isso, né? Então, assim, quando você falou lá de Isaac Newton, que Kardec foi a mesma coisa, é muito engraçado, porque muitos dos espíritas, não acabam, né, fazendo essa pergunta do porquê primeiro. Faz a primeira pergunta do como. O porquê é uma pergunta importante, só que ela vem depois, né? E esse é um grande erro nosso, humano, encarnado, de querer entender as coisas e para resolver. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquela criança morreu? Por que tal pessoa fez isso? Por que tal pessoa matou? Então, a gente, fazendo essa pergunta, a gente não vai ter a resposta. Não vai ter a resposta imediata e não vai ter a resposta correta. Porque nós vamos absorver um monte de verdade e que aquilo não vai nos alimentar. A pergunta certa é a que você falou, é como. Como isso aconteceu? Aconteceu por isso, isso e isso. A pessoa caiu e morreu, está morta no chão, por quê? Porque ela andou, tropeçou, bateu a cabeça e caiu e morreu. Né? Uma comparação simples. Mas por que ela morreu tão jovem? Não, foi uma infelicidade, ela tropeçou. Por que isso aconteceu? A gente pode analisar depois. Analisar se já era a hora dela e, enfim, fazer N observações e perguntas que nós também não vamos ter a resposta. E isso tem que ficar muito claro. A gente quer muito essa resposta porque nem os espíritos deram todas as respostas para Kardec.
Quantas respostas foram ditas lá que nós, o Kardec, os espíritos daquela época não estavam preparados para entender aquela resposta? Então, cabe a gente a disciplina da paciência, da compreensão. São virtudes tão importantes que a gente ainda tem que trabalhar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, porque senão a gente entra nesse imediatismo que o mundo vive. O mundo quer tudo para ontem. E as coisas não é assim. Aí vem uma pandemia e mete um freio em todo mundo, e aí as pessoas são obrigadas a parar. E não tem porquê que vai responder para elas. E aí cabe uma reflexão interior, né, de cada um, entender como eu posso passar bem essa pandemia. E não por que ela não acaba logo. Perfeito, exatamente. Tem uma pessoa aqui que é dos Estados Unidos, ele está falando aqui, ó, meu nome legal. é Ana Simon from, né, USA, né, legal. Que chique, hein? Que chique, mas estamos internacionais. Eu tenho aqui o livro do o Evangelho, e aqui está dizendo que eu queria ler só um trecho aqui do prefácio, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, Rafa, olha só. Sim. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, né, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós os convidamos ao concerto. Tomai que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem num extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem assina esse prefácio é o Espírito de Verdade. E olha só, que interessante, meados do século XIX para cá, foi quando surgiu o Espiritismo, muita coisa realmente assim mudou. Houve uma verdadeira revolução, mas não essa revolução clássica que a gente conhece, assim, que chegar pé na porta e tal, não. Foi uma coisa sutil, que influenciou verdadeiramente todas as religiões. Muitas religiões até negam o espiritismo, mas de alguma forma bebe da fonte, né? Nos anos 90 eu ouvia muito que a minha família toda é evangélica, né? Só eu que não, né? Quer dizer, eu sou evangélico segundo o espiritismo, né? Aí, veja só, e o pessoal vivia falando assim para mim, né? Pois é, sabe aquele fulano que era espírita? Pois é, agora tá congregando na minha igreja. Aí eu olhava e falava assim, gente, que coisa boa, né? Se ele aprendeu alguma coisa na doutrina espírita, ele vai levar para a igreja lá esses ensinamentos. Cara, e dito e feito, passava um tempo, a minha irmã vinha contar para mim aquelas anedotas que eu tinha ouvido lá, sabe? Só que assim, dando uma roupagem assim, de acordo com o que eles achavam que, né, sabe? Aí eu falei assim, onde é que você ouviu isso? Não, o pastor que contou para mim. Eu falei assim, legal. Aí você falou, já sei de onde esse pastor trouxe essa. Mas já vi outros pastores andando por aí. A minha esposa, o pai dela, ele é desencarnado, ele foi pastor evangélico da Igreja Batista. Caramba, velho. Ela um dia foi mostrar os livros que ele tinha. Ramatiz, tinha alguns outros livros espíritas que eu não estou lembrado aqui o autor. Sabe, ele lia obras espíritas. Aí, claro, que ele na explanação dele lá, ele falava alguma coisa assim mais, né, tal. E olha só que coisa maravilhosa que eu vi esses dias. A minha sogra é evangélica, né, tal, assim, ela é missionária mesmo, dessa mesma igreja batista. E ela, um dia, sem saber de nada, ela compartilhou comigo um vídeo do Rossandro Klinger. Aí eu fui e conversei com ela nem sabe que o Rossandro Klinger é espírita. Eu também não quis falar não, sabe? Mas assim, ela colocou assim, falando que no grupo lá das senhoras que ela participa, o grupo de WhatsApp, os grupos, né?
Isso aí tava roçando clima, Bomba. tava bombando, assim, cara. Olha só que coisa mais interessante, Sim. né? Então, assim, chega um momento em que a gente vê que essas revelações que foram trazidas, elas são para acontecer mesmo e elas têm uma capilaridade interessante, porque elas penetram nos outros segmentos, assim, tudo. Sim. E aquela história, né? Quando a gente vê no passado, né? Grécia conquistada, Grécia de conquista, ou seja, o Império Romano conquistou a Grécia, só que a Grécia que conquistou o Império Romano, na verdade, né? Levou toda aquela cultura, sua Cultura. arte e aquela coisa. E o Espiritismo tá aí também, né? Sim, fazendo o seu devagarzinho. É legal isso, porque isso que você trouxe é muito importante. A gente cai muito na questão do preconceito, né, Ed? A gente cai muito na questão do preconceito com as outras religiões. Todos os espíritas, principalmente os primeiros ali, sofreram muito com isso, com a questão do preconceito. E aí a gente ainda tem um pouco dessa reminiscência. E aí você fala, o pessoal aqui é evangélico, mas está lendo livros espíritas. Eu acho que isso é fantástico a gente saber disso. É claro que talvez a igreja não precise saber, na igreja onde a pessoa prega, mas isso é importante porque a gente vê o quanto a pessoa tem sede de conhecimento. Porque isso não, eu sendo espírita não significa que eu não possa absorver, né, beber água de outra fonte. Não significa, se eu concordo com aquela informação ou não, são outros 500, mas é importante a gente trazer essas filosofias para a gente construir os nossos conceitos, inclusive, para a gente entender qual é a nossa verdade. E é assim, por isso que as pessoas mudam de religião. Elas não mudam de religião porque Deus mudou de lugar. Não, foi porque ela se encontrou no que aquele lugar trouxe. Achou algo mais próximo do que agrada a ela. Então isso é interessante. E por que o Espiritismo acaba não agradando muita gente? Porque o Espiritismo tira uma terceirização de culpa que as demais religiões acabam tendo, né? A culpa é do demônio, a culpa é do diabo, a culpa é do terceiro, a culpa não é sua, a culpa é do outro que está sendo... E aí você tá isento, você tá livre dessa. E o Espiritismo faz justamente o contrário. O Espiritismo fala assim, meu amigo, tá assim porque a culpa é sua. E a gente não faz essa reflexão se a gente não tem um grau de compreensão de nós mesmos e do que a gente quer para a nossa vida. E o Espiritismo, com todos esses elementos de vida após a morte, de reencarnação, de causa e efeito, acaba mostrando para a gente, com essa prova de fé, que isso é muito real. Né? Que não adianta ficar mais... Porque chega num momento que você não consegue mais jogar a culpa para outra pessoa que não seja você. Então, isso que você acabou trazendo é muito importante, da gente também tirar um pouco desse preconceito das outras religiões, de tipo, eles não sabem o que falam. Às vezes o cara está falando com propriedade de embasamento espírita, mas ele está falando dentro das palavras do que aquela filosofia dele acaba pregando, do que as pessoas dentro da igreja... O Espiritismo prega o quê? É o amor. Se nossos canais não tivessem o nome Espiritismo aí no título e tivesse lá, somos amor, né? Revelação do amor, sabe? Se nós não tivesse, o que a gente está pregando aqui? A gente está falando de uma filosofia, claro, mas essa filosofia prega o quê? Prega o amor. Então, assim, o Espiritismo nada mais do que fala de amor. Claro que existem vários elementos dentro dessa filosofia que não é só o amor. O amor é uma ferramenta, é uma forma, é um ingrediente para que te ajude nessa evolução, né, na busca da imortalidade do espírito que nós temos. Então, assim, nós somos, aliás, mas nunca que a gente vai ficar falando do espiritismo, pronto, acabou e morreu tudo ali. E esquece que o amor é o mais importante. Todos nós estamos falando de amor, no fim das contas. Sim, com certeza, é verdade. Agradecer aqui a presença aqui da Agenda Espírita. A Gisele deu filme, né, mandou um alô para mim. Oi, tudo bom, Gisele? A Vanessa está aqui também, a Lídia, a Paula Félix, todo mundo aqui participando, né? Estão vendo aí as nossas colocações aí, e tá muito bom. Pois é, cara,
como você já muito bem falou aí, a gente sabe que dentro do Espiritismo mesmo, as revelações, além da comunicação, né, com os espíritos, né, que a gente falou logo ali atrás, também trouxe a pluralidade dos mundos habitados, né, que foi uma revelação muito interessante, né, saber que não é só o nosso planetinha que tem gente, né, vida inteligente, né, tal, Sim. que outros planetas também têm, só que eles estão em outra vibração da matéria, então, assim, eu acho que alguns, né, eu não entendo muito essa coisa de astrologia, astronomia, astronomia, Confunde. o nome é parecido. Então, assim, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, né, que a gente fala das vidas passadas, reencarnações futuras, né, e isso aí explica uma pá de coisas, né, só falando em reencarnação, né, muitas coisas que acontecem aqui agora, a gente, talvez se não tomar muito cuidado, pensa que Deus é muito cruel, Deus é muito, sei lá, muito ruim. Sim. Mas quando a gente percebe que existe vidas passadas, que a gente, talvez em vidas passadas a gente não foi essa ovelhinha maravilhosa e bonitinha, né? Fomos talvez um lobo muito feroz e sagaz, que fez e aprontou. Então, assim, e a gente entende que nós estamos nessa vida para melhorar alguma coisa dentro de nós mesmos, né? Fazer com que a nossa alma, nosso espírito fique mais limpo, né? E para lavar o espírito, tanto faz ser a água que sai da nossa testa, né? Que é o suor, ou fica a escolha de cada um, né? A lágrima, né? O sofrimento, aquela coisa toda. Sim. Por isso estamos num mundo ainda de provas e expiações, né? E assim, vamos para uma categoria melhor, né? O mundo de regeneração. Mas assim, o mundo de regeneração somos nós, né? Nós é que precisamos estar regenerados, né? E para isso a gente precisa aceitar a regeneração, aceitar que a gente precisa evoluir, crescer, porque senão não vai chegar, vai atrasar. Sim. É isso, né? Eu gosto muito desse assunto de pluralidade dos mundos. É um dos vídeos que eu tenho lá no canal, porque é um dos assuntos que eu sempre gostei bastante. Desses assuntos aí que foram revelados pelo Espiritismo, gosto muito de pluralidade dos mundos, mas porque eu tenho alguma coisa que me atrai à astronomia também. Eu nunca estudei, eu nunca fui atrás, mas é algo que me aguça a curiosidade, né, de conhecer como que é fora daqui, sabe? Eu tenho esse negócio dentro de mim, mas nunca tive tempo para parar e me dedicar para estudar. A mediunidade, claro, que é algo que me interessa demais, é algo que eu gosto bastante de ouvir falar. Talvez seja porque eu não tenho mediunidade nenhuma, e aí você acaba entrando junto com... Eu acabo me identificando muito com os primeiros espíritas, porque os primeiros espíritas eram curiosos, eram estudiosos, eram pessoas que ficavam testando os médiuns. E isso, entrando no assunto espiritismo atual, é uma coisa que não existe mais. Hoje a gente vira e mexe, está num grupo de WhatsApp, vai lá e recebe uma mensagem edificante. Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem, né, edificante? Só que às vezes uma mensagem que parece ser edificante não é tão edificante assim, e tem algumas coisas que não são muito compatíveis com o espiritismo. Mas tem tanta coisa dentro daquele texto que é bom, que o que é ruim acaba passando batido. E aí tá lá, tem uma assinatura de um médium X, ou de quando foi feito, e ninguém tira a prova. Muita gente acaba comendo daquilo lá e aquilo é a minha verdade. Ultimamente, né, o próprio Divaldo desmentindo um monte de fake news, de mensagem que foram atribuídas a ele, a própria FEB mandando mensagem dizendo, né, desmentindo. Então, assim, hoje a mediunidade, nesse mundo de fake news que a gente vive, ela é muito perigosa no sentido de, tipo, perigosa no sentido de trazer uma informação que não é agregadora. É claro que aí você vai falar assim, mas aí eu sei usar o meu filtro, mas tem gente que não sabe.
Eu É consigo, verdade. talvez, discernir o que pode ser real naquele texto e o que não. Mas tem muita gente que não sabe e que, tipo, não vai parar para pensar. Às vezes aquela pessoa que está começando na doutrina não entende ela profundamente. E ela vai aceitar aquilo como verdade. Então eu me preocupo bastante, já arrumei muita briga por conta disso. Por conta de mensagem que, tipo, tem coisa que não bate. Então, por isso, talvez, essa parte boa de eu não ter de ter mediunidade aflorada. Apesar de eu ter estudado mediunidade, não tem ela desenvolvida. E aí, isso, nesse lado, eu acho muito bom. Claro, eu gostaria de... Alguns médios não gostam, né? Mas eu gostaria de ter esse contato, mas eu não consigo. Então, mas eu preciso... Já que você consegue, eu vou ver se você está falando é real. Mas pluralidade dos mundos, mediunidade, um tema que me assusta. E claro, cara, lei de causa e efeito, para mim é uma coisa fantástica e para mim ela é autoexplicativa, ela explica tudo que acontece no universo. Então, aliada a essa questão de pluralidade dos mundos, de reencarnação, é tudo muito autoexplicável. Muitas histórias são compreendidas, né? A menina, deixa eu puxar o nome dela, Vanessa, né? Fez um comentário. A Vanessa, ela comentou, tipo, eu escolhi a minha reencarnação, nascer para morrer com esse propósito. Lá no comecinho ela falou, cara, Uhum. ela é uma abençoada se ela sabe qual que é o objetivo dela, porque muita gente não sabe qual que é. E acaba vivendo sem entender, ou buscando um motivo da vida e acaba indo embora sem às vezes praticar o bem, porque ela achou que a missão dela era uma coisa muito importante. E a missão dela era simplesmente, sei lá, praticar o bem dentro da sua casa. Né? A gente às vezes acaba buscando coisas muito além do que é o nosso feijão com arroz, no nosso dia a dia. Nossa missão é tentar achar quais são as nossas dificuldades ali e superar elas. Quais Rafa, são as minhas virtudes? Fala aí, querido. ela chamou a atenção aqui, ó, não falei como exemplos, a Vanessa. Ah, Ela tá. está dando uma explicaçãozinha aí sobre o que ela colocou, que é a sua Legal. fala, né? Só Sim. para embasar Ah, a mas sua se fosse um fala. exemplo, mesmo assim, é uma virtude, né? Porque Um bom é, exemplo. é um bom exemplo. Porque tem gente que de fato sabe. Às vezes aquele médium que tem uma comunicação, né? Que tem uma mediunidade ostensiva, que tem conhecimento da doutrina, troca uma figurinha com o plano espiritual, que nem Chico. Chico sabia da missão dele. Né? Esse exemplo dela é válido. Chico sabia o que ele tinha que fazer. Tanto que ele tinha que manter a disciplina para aquela missão funcionar. Tem médium que sabe o que é o seu compromisso de vida. Médium, né, qualquer pessoa, independente de ser médium ou não. Mas a gente às vezes fica buscando as coisas e, voltando ao que estava falando, pode ser muito, muito mais simples. Qual que é a minha missão de minha missão de vida? Sei lá, é levar o espiritismo para onde eu conseguir. A minha missão de vida é não brigar dentro da minha casa, é tratar com respeito as pessoas que moram comigo, que talvez numa outra encarnação não foram boas pessoas comigo e vice-versa. Então a gente fica buscando muita coisa e ela pode ser tão simples e trabalhar o nosso orgulho. Então, assim, é muito simples, é só a gente tentar identificar quais são os nossos defeitos, nossas virtudes, porque a gente precisa valorizar elas, os nossos defeitos, para que a gente consiga trabalhar eles. Então, é um pacote, né, que o Espiritismo acaba fazendo. Ele acaba sendo muito agregador para que possamos compreender e estar preparados, principalmente, para o que vem. Como você falou, da vida futura, de um planeta de regeneração. Regeneração é nossa. Quem vai regenerar o planeta é quem estiver regenerado, ou quem estiver regenerando. Não é o planeta que vai se regenerar e vai ficar aqueles que o planeta escolher. É o contrário. A história é assim. Né? O planeta muda conforme as pessoas vão evoluindo. Então, cabe essa reflexão aí. Exatamente. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui agora, mas eu acredito que em certos lugares aqui do nosso planetinha Terra, a era de regeneração já começou, né? E também tem outros lugares aqui do planeta Terra que está assim eminentemente ainda na fase de provas e expiações, eu acho, né? A gente pensando assim nesse sentido, né?
E assim, mas é igual você falou, no fundo, a grande revelação mesmo é essa, é a gente saber que a vida continua, que tudo que a gente fizer aqui tem consequência aqui mesmo, né? Tem consequência aqui mesmo e nas próximas existências. Assim como o que nós somos hoje é consequência do que a gente fez em vidas passadas. E uma vez a gente tendo essa consciência dessa revelação, a gente começa a tentar acertar, fazer a coisa certa. Ou seja, a gente quer o quê? Cada um quer o melhor para si. Então, faça o melhor para o próximo, né? Para o outro. Que aí a gente atrai para a gente essas coisas, né? E, assim, você mesmo falou aí, tratar com amor e carinho quem mora com a gente e tentar se tolerar, ainda mais nessa época, né? Que a gente ainda está em pandemia, né? Apesar de algumas partes aí do comércio e tal estarem sendo abertas aí, mas a gente ainda está, né? E nem tudo voltou ao chamado novo normal, né? Que o que vai ser agora um novo normal. E a gente vai se conhecendo melhor, com quem a gente mora, com quem a gente vive. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui na casa onde eu moro, né? Depois que começou essa pandemia de alguns meses, acho que a gente ficou mais tempo juntos, a gente começou a se conhecer melhor, a se tolerar. E aquelas coisinhas que tinham antes, assim, aquelas Rusguinhas. briguinha, né? Não, começou a ficar apaziguado, assim, parece que a gente vai conhecendo melhor quem mora com a gente. É uma coisa estranha isso, né? Porque nós sabemos que na China, que foi o primeiro lugar que sofreu com essa pandemia, né, principalmente a cidade de Wuhan, quando voltaram ao novo normal, ficamos sabendo que teve muitos divórcios, né, muitas separações e tal. E aqui no Brasil, até então, eu não sei, assim, não vi estatísticas ainda, mas assim, no meu Teve caso, bastante feminicídio no começo. Bastante também, feminicídio, bastante violência contra a infelizmente, né? mulher. Infelizmente. Isso aconteceu, sim. Aqui Pois nós não ficamos fora dessa, não. Pois é. Infelizmente, a violência doméstica deu uma aumentada muito grande, pois é. E assim, foi interessante que aqui a gente, sei lá, fez um movimento contrário, assim, ficou mais interessante aqui o convívio, né, entre nós aqui, né, as pessoas e tal. Mas é isso aí. Tem uma pessoa fazendo uma assim, pergunta aqui, Ed. sim, A por Fabiola, ela favor. perguntou se existe a oportunidade de saber o que fizemos para buscar corrigir. E curiosamente, logo depois, o Sonho de Viver respondeu: a consciência nos leva à nossa reforma íntima. Então, assim, esse é o caminho mesmo, Fabiola. O caminho é você... A gente tenta, dentro do Espiritismo, fazer o estudo disso, né? A gente trabalha com a reforma íntima, se conhecer, o estudo da reforma íntima, tem vários estudos dentro da doutrina espírita, né, Ed? E aí, Sim. uma casa espírita, às vezes, tem esse tipo de curso, um curso para autoconhecimento. Nada mais é do que um autoconhecimento. Só que você tem que estar preparado para esse autoconhecimento, né? Porque às vezes você vai achar alguma coisa que você bate muito na tecla que você não é e no fim das contas você é. Falam que daquelas pessoas que você não gosta, normalmente elas fazem o que você faria, né? E aí você acaba criando uma identificação e oposta. Então, assim, às vezes você tem alguma coisa ruim em você que você guardou lá no passado, né? Como se fosse uma terapia. Dentro da Aliança Espírita Evangélica tem um curso chamado Escola de Aprendizes do Evangelho. Ele é justamente não só para aprender e ser entender o Evangelho, mas também para esse trabalho de reforma íntima. Então, é um curso onde é uma terapia em grupo, porque todos que estão ali entram com essa proposta. Proposta do quê? De ser alguém melhor. E como que você é alguém melhor? Tentando achar as suas qualidades e os seus defeitos, se expondo, né? Porque a gente às vezes tem essa dificuldade de estar aqui falando alguma coisa errada que fez e ser julgado. E a hora que você está num grupo, você se sente mais confortável, né? Se sente num ambiente seguro. Então, assim, é um estudo que acontece sozinho? Acontece sozinho. Mas talvez ele não tenha tanta riqueza, porque quando você está num grupo,
você ouve as experiências das outras pessoas. E aquilo pode ser alguma coisa muito boa e te ajudar com determinadas coisas na sua vida que às vezes você não consegue resolver. Pá, deixa eu arrumar aqui. Não Opa. consegue resolver. Quase foi. Então, assim, vale muito... A obsessora aqui tentando derrubar a câmera. Então, assim, é muito importante esses grupos de estudo. Então, assim, Fabíola, se você frequenta uma casa espírita, se essa casa espírita tem esse tipo de trabalho, busque. Se você não tem, tente achar de forma virtual, ou vai fazer uma terapia também, que é uma solução. Mas o importante é a gente se conhecer. Essa melhora não acontece se a gente não fizer essa etapa, principalmente. Deixa eu falar aqui com a Fabíola, é o seguinte, uma coisa boa é fazer tudo que você falou, claro, né? O Rafa mandou muito bem aí no que ele disse. Quando voltar ao novo normal, ou se tiver esse serviço virtual, procurar o atendimento fraterno, né? Bater um papo e tal. Eu costumo fazer assim, geralmente quando eu faço palestra, eu costumo fazer uma meia brincadeira com as pessoas, que é falar sobre como faz nas empresas, pessoas jurídicas, chamada análise de SWOT, né? Saber as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Só que isso aí voltado para você. Fazendo esse exercício, você vai saber assim, o que eu tenho em que eu sou forte, em que eu sou fraco, o que tem de oportunidades, o que tem de ameaças ao meu redor. Aí, isso é um exercício para quê? Para você buscar fazer o autoconhecimento. É pelo menos o início, né? Claro que sozinho é um pouco difícil a gente fazer o autoconhecimento. Sim. E juntando a isso aí o que o Rafa falou, né, que foi muito legal, assim, muito interessante. Mas, cara, isso que você falou também é muito bom. O atendimento fraterno, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, mas ele tem uma riqueza importantíssima dentro do centro espírita, né? Porque muita gente está sofrendo, muita gente tem suas dúvidas, seus questionamentos, e ela não sabe onde buscar. Às vezes ela nem sabe que existe esse atendimento fraterno no centro, porque às vezes a casa não divulga muito, ou porque ela não tem um trabalho muito fortalecido, e ela tem uma importância gigantesca para esse direcionamento das pessoas. A Betânia Paiva aqui também está falando que saber que só conseguimos mudar a nós mesmos é libertador. Realmente, assim, eu até falo assim, do jeito que a Betânia colocou aqui, eu falo assim, que é emancipador, você se emancipa, né, quando acontece isso. E a Fabíola está dizendo que ela frequenta assim, um grupo espírita, né, ela colocou aqui. Mas, senhor Rafael Ávila, estamos caminhando para o final, né? Oh. Infelizmente cadê são só... sonoro? Pois é. São só 60 minutos, né? E a gente está caminhando para os finalmente, né? Eu gostaria de novamente reiterar o agradecimento a todos que estão aqui conosco aqui na live, participando. Infelizmente não dá para a gente ler todos os comentários, né? A gente procura fazer igual nós fizemos aqui. Eu queria só comentar com você aqui, fugindo um pouquinho só do nosso tema, falar para as pessoas, né, que segunda-feira agora vai ter o evento do ano, né, que aliás é uma grande inovação, né, que é o Encontro Fraterno de Mocidades Espíritas, né, que vai acontecer 100% digital. Vai ser no canal do YouTube, né, do Coaching Espírita, o Júlio Sena, que inclusive estivemos aqui conversando, batendo papo, muito legal o Júlio Sena, assim, e é legal vocês dois interagindo, cara, você e ele, vocês são muito legais. O Júlio é muito bom, vocês cara. Conversando. Sou fã dele. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Eu também. Pois então vai ter esse encontro, tá super legal, né? Eu tô falando aqui pro pessoal que tá nos assistindo, porque o Rafa tá envolvido no encontro. Sim. E eu também estou, né? Nós somos colaboradores desse encontro de mocidades. Claro que vocês podem perceber que a gente já passou dos 15 anos, né? Eu principalmente. Mas assim, enquanto espírito, nós somos jovens, né? Isso é o mais importante, né, Ed? É como a gente se comporta, né? Rafa, é o seguinte, eu não posso deixar de falar, né, agradecer imensamente mais uma vez, né, a sua confiança no nosso trabalho, de estar aqui conosco, fazendo essa live. Gostaria de pedir para todos que sigam o canal Terceira Revelação Espiritismo, que é o Rafael Ávila, e também seguir o Somos Espiritismo, né, que ainda não segue, né, esses dois canais. Né, e a gente só quer o quê? Divulgar a doutrina espírita, que é a maior caridade que nós podemos fazer por essa doutrina maravilhosa que nos ajuda tanto. Rafa, você quer deixar aqui algum recado, falar alguma coisa, assim, mandar um abraço, um beijo para sua mãe e para seu pai?
Ah, minha mãe não tá assistindo live hoje. Ela não tá assistindo. Só hoje ela não tá assistindo porque ela tá tendo trabalho virtual do Centro Espírita dela nesse momento. Então, Legal, que bom. ela não tá aqui. Por isso que ela não apareceu, mas senão ela também tava. Porque aquela lá. Acho que ela apareceu aqui em algum momento. Nesse momento eu não sei se tem mais. Se ela tá por aqui. Ah, tá aqui, ó. Batendo palma. Matilde Alcalde aqui. Beijão, mãe. Ô, dona Matilde. A minha fã Seu filho é número 1. maravilhoso. Só respondendo aqui a Fabiola, ela acabou perguntando se tem algum livro, né, falando sobre essa questão de reforma íntima que a gente comentou. Fabiola, eu vou ser sincero, eu, Rafael, não, de cabeça não me lembro de nenhum livro. Com certeza tem, com certeza. Depois você me manda uma mensagem no direct, eu vou buscar junto com outras pessoas, com outros influencers aí que têm uma memória melhor do que a minha, algum livro para te ajudar. Eu gosto muito de livro de autoajuda, independente dele ser espírita ou não. Eles são ótimos de ferramenta, né, como uma ferramenta para mim. Então, deles eu posso lembrar, mas os livros de espiritismo ligados a isso eu não me recordo. De qualquer forma, qualquer coisa, manda uma mensagem e a gente resolve. Segunda-feira a gente vai estar nessa super live aí, como vai ser, tá? É bem doido esse encontrão virtual aí dos jovens, onde o Ed e eu estaremos, então estendo o convite também, não só de seguir o Ed nas redes, mas acompanhar também o nosso canal no YouTube. E é isso, gente. Ed, me agradeço demais aí por estar aqui, cara. Me desculpa as bagunças dos horários e dos dias. Aqui eu moro no Mato Grosso, para quem está entrando agora, e aqui não tem quarentena. Então, tipo, a minha vida não parou em momento algum. Continuo bem doido. Aliás, os trabalhos virtuais aumentaram absurdamente. Então, eu tenho trabalhado muito mais do que se eu tivesse indo no centro espírita. Incrível isso. Não sei se para você também, Ed, você tem essa percepção. Mais ou menos, assim, né? Eu continuo trabalhando assim em regime de plantão, nem escala, mas assim, assim, lá no meu ambiente de trabalho é um eterno domingo, né, tal, mas tá. Sim. Mas virtualmente você não parou, né? Muito pelo contrário, aumentou. Não. Poxa, isso que tá legal. Aumentou bastante, assim, inclusive dentro da casa espírita que eu frequento, que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, tá tendo muita live, muita reunião, né, assim, de equipes e tal. Então, cara, é isso. Agradeço demais aí você Obrigado a todo mundo que acompanhou também, né? Isso, ter aceitado o convite. É muito legal conversar contigo, assim, muito esclarecedor, a gente aprende bastante, e aprende assim, de uma forma descontraída, né? Que é a proposta do formato aqui, né? O Papo Espírita, né? Semana que vem a gente vai estar fazendo live com o GAN, Grupo Arte Nascente, um grupo musical lá de Goiânia. E assim, eu não tenho aqui na memória ainda a data e o horário não, mas assim, eu vou divulgar, fazer o card e tal, e é isso. Então é isso aí, pessoal, siga o Terceira Revelação Espiritismo, siga o Somos Espiritismo. E a contagem regressiva aqui do Instagram já começou, e agradeço muito mesmo a todos, ao Rafa, isso aí. Valeu, tudo de bom, gente. viu? Boa tarde e bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.